Em aplicações web, uma coisa que nunca pode faltar é requisições AJAX, né? Requisições do front-end para um back-end feitas pelo JavaScript, né? Como é que a gente lida com requisições AJAX dentro do React? Se tudo dentro do React tem que ser puro, se o nosso componente precisa ser puro, como é que a gente lida com requisições AJAX que são coisas impuras, né? Como que a gente lida com requisições AJAX dentro do React? Bom, vamos ver basicamente duas formas que a gente pode utilizar para lidar com requisições AJAX. E para isso, para testar as nossas requisições AJAX, nós vamos utilizar uma API de CEP, de um site chamado apicep.com. Tá? Então você vai acessar esse site, vai ter um link ali, API de consulta, e aqui nessa API de consulta, a gente pode ver como é que a gente pode fazer a utilização dessa API. Tá? Então basicamente tem duas formas aqui. A gente pode utilizar a API utilizando esse endereço wsapicep.com/cep o número do CEP o formato, certo? Então aqui eu passo o número do CEP.json, por exemplo, e ele vai me trazer o resultado em JSON. E o resultado ele pode ser tanto em JSON como em JS como em XML. Ou eu posso utilizar de forma relativa, utilizando CEP.formato, então CEP.json, por exemplo, e aí passando aqui uma query string, passando a propriedade code com o valor do CEP. Então tem essas duas formas aí da gente fazer. Vamos utilizar essa segunda forma, que eu acho que fica mais claro, utilizando aqui com URL relativa, mas tanto faz, tá? As duas formas vão funcionar exatamente do jeito que a gente espera. Então nós vamos utilizar esse formato aqui. Então você vai copiar essa URL, voltar lá para a nossa aplicação. Basicamente eu limpei a nossa aplicação, tirei tudo dela do app, deixei só um H1 com o app ali. E o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou colar essa URL aqui, só para colocar numa variável URL que a gente vai precisar utilizar depois, tá? E aqui eu vou colocar somente o abre e fecha colchetes ali e a palavra CEP tudo em maiúsculo, porque aí a gente pode pegar essa URL e fazer simplesmente um replace desse valor aqui pelo CEP de verdade, né? E a gente vai fazer algumas buscas ali com o CEP para ver qual resultado traz. E aí como é que a gente faz requests aqui no React? A gente não pode simplesmente pegar e utilizar a Fetch API, por exemplo, e passar essa URL aqui, certo? Porque a Fetch API retorna uma promise, a gente teria que esperar a promise resolver para fazer alguma coisa com ela. Só que se qualquer alteração de estado acontecer nesse nosso componente, o que vai acontecer é que esse componente app ele vai ser re-renderizado, né? Ele vai ser executado novamente, e quando ele for executado, essa chamada AJAX, essa chamada da Fetch API, vai ser feita novamente. Então a gente não pode simplesmente fazer essa chamada no corpo do componente. O que a gente vai precisar? Tá? Eu vou criar aqui um input de texto. Ou melhor, vou fazer a chamada do CEP direto, depois a gente vê o exemplo com input de texto. Então vou criar aqui um button. Esse meu button vai ser buscar CEP. Ele vai ter um método onClick, que vai handle. Eu vou criar uma função chamada handleClick, então função handleClick. E quando eu clicar nesse botão de buscar CEP, o que vai acontecer é que aqui dentro da função handleClick a gente vai fazer o nosso request, tá? Então a gente vai fazer o request para a URL, a gente vai dar um replace aqui, simplesmente para substituir essa parte aqui do colchete CEP por um CEP de verdade. Então eu vou substituir tudo que for colchetes, se o CEP tiver entre colchetes, por um CEP de verdade. Então se a gente for lá no próprio site, da API CEP, a gente tem um exemplo aqui de CEP, que é esse 062333030. Vamos pegar esse CEP aqui de exemplo mesmo, só para ver se ele vai trazer as informações do jeito que a gente espera, tá? O fetch, ele retorna para a gente uma promise, então a gente pode criar essa função aqui como async, né? Criar essa função handleClick como async, esperar o resultado aqui com await, e aí o await vai aguardar esse resultado chegar, né? Aqui eu vou pegar, vou chamar aqui de response, na verdade, né? E a response, ele vai trazer pra gente o resultado em JSON. Então aqui eu vou pegar o valor em JSON e vou dar um await em response.json, tá? O response vai trazer pra gente o resultado da requisição, o header da requisição, para dizer que tá tudo certo. E assim que esse resultado chegar pra gente, esse response chegar, o que a gente vai fazer é aguardar
pegar de fato o corpo da requisição, o resultado da requisição através do corpo. Então a gente precisa utilizar o await utilizando essa função .json que vai vir nesse objeto response. E aí a gente vai ter aqui, se a gente der um console.log em SEP, eu posso verificar no console o resultado de JSON. Então olhando lá na nossa aplicação, se a gente olhar no console aqui, a hora que eu clicar no botão, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar no botão só para você ver acontecendo aqui. Ó. Vou colocar um console.log no início da função, buscando o CEP, 3 pontinhos. Aqui vai acontecer a busca do CEP e aqui a informação do CEP. Depois que finalizar, ele vai mostrar um console.log CEP. Então cliquei em buscar CEP, ele vai mostrar o buscando CEP. E aqui embaixo ele traz pra gente o resultado. Então ele traz as propriedades address, city, code, district, um OK true para dizer que o request ele aconteceu com sucesso, não deu nenhum problema, tá? Um state SP, um status 200 e um status text OK. Tá? Então ele traz essas duas propriedades, OK e status text OK, para dizer que a requisição ela retornou com sucesso. Se eu colocar um CEP inválido aqui, tirar esse último 0, por exemplo, e atualizar aqui, dar um busca CEP de novo, o que vai acontecer? Olha só, ele vai dizer que o CEP informado é inválido, ele vai vir com OK false, um status 400 e um status text bad request, tá? Para dizer que esse CEP aqui é inválido. Se eu colocar um número válido, mas colocar, por exemplo, um CEP que talvez não exista, deixa eu ver se esse CEP aqui não existe, olha só, aí ele vai trazer pra gente uma mensagem com o status 404 dizendo, ó, beleza, o status, a quantidade de caracteres do CEP tá ok, é essa mesma, mas esse CEP não foi encontrado, tá? O 062330331 não existe, o 030 existe, então ele traz corretamente. E se eu passar qualquer coisa que não seja de fato um CEP, então ele vai trazer pra gente o resultado. Então vamos lá, vamos ver todos os resultados aqui. Se eu colocar com 0 no final, ele traz o resultado corretamente do CEP. Se eu colocar com 1 no final, ele vai me trazer um status 404. Então aqui ele traz o status 200 quando deu tudo ok, o status 404 quando deu algum problema, e quando for para dar um bad request, ele traz o status 400. Tá? Então nós temos essas três opções de resposta aqui para essa API de CEP. E basicamente é assim que funciona para a gente fazer requests em componentes React. Tá? A gente vai ver mais a fundo como a gente coloca isso aqui em tela mais para frente. Tá? Daqui a pouco a gente já vai ver como a gente fazer isso. Mas basicamente você precisa saber que a primeira forma de você fazer uma requisição com segurança no React é através de uma ação de clique num botão. Então o botão foi clicado, dentro da função você pode fazer o que você quiser, tá? Desde que o que está dentro porque o que está dentro da função não está diretamente no corpo do componente, tá? A função ela está criada no corpo do componente, mas o código que faz o request não está no corpo do componente. Então fazer um request dessa forma aqui é muito seguro dentro do React. Você pode fazer sem nenhum problema, tá? Então aqui só para você saber as 3 possíveis respostas que nós temos ali para esse CEP. Nós vamos ver também nas próximas aulas algumas outras formas de possibilidade de fazer requests aí com o CEP. E a gente já vai criar a nossa primeira aplicaçãozinha mais simples aí de fazer uma busca de CEP preenchendo valores em tela, beleza? Bom, então na próxima aula a gente vai continuar.